E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, sou professor de Educação Física e estou hoje aqui, mais uma vez, como sempre, do lado do nosso jogador caríssimo, como ele mesmo diz, e que vocês já conhecem, Revoredo. Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, né? Não fiquem assim, assustados, que a aula de hoje tem tudo a ver com o que eu estou aqui. Tranquilo? Eu me chamo Revoredo, né? Sou professor de Educação Física, vou passar a bola para o jogador caríssimo. Mata no peito e corre para um abraço, meu pirraia, faz teu nome. A gente sempre mata no peito, né? Antes de qualquer coisa, quero agradecer também a Adriele, que está aqui, né, tornando a nossa aula mais acessível para vocês. E hoje tem uma novidade, né? Se você não assistiu às aulas de ontem, se você está acordando agora e ainda não sabe, nós já estamos com o aplicativo disponível para vocês acessarem e começarem a se comunicar com a gente, né? Vocês vão ter como se comunicar aí diretamente no ao vivo da nossa aula. Então, vai aparecer um QR Code aqui para vocês agora, no canto esquerdo da tela, certo? Esse primeiro QR Code que está aparecendo aí para vocês é para vocês que têm o celular Android, qualquer celular que tenha um sistema Android. Então, vai lá, aponta a câmera do celular na tela e vocês vão conseguir baixar o aplicativo. Beleza? E para você, aí você está pensando, mas meu celular não é Android, meu celular é iPhone. Nós temos outro QR Code, também no canto no canto esquerdo da tela, que serve para vocês baixarem direto da loja do iOS, né? Para você que aí tem o iPhone. Então, baixem o aplicativo, se comuniquem com a gente. É muito importante essa interação de vocês, para a gente ter um feedback, ver o que é que vocês estão achando da aula, para a gente se comunicando, né? E aí, como vocês viram, Revo já começou aqui a aula, já no clima do que a gente vai falar hoje. Ele estava ali com uma bandana, então eu já vou dizer para você, prepara aí uma camisa, uma toalha, qualquer coisa que possa vendar os seus olhos, porque hoje a gente vai falar de um esporte que é adaptado, né? O futebol convencional, todo mundo já conhece. Hoje a gente vai falar sobre o futebol que foi adaptado e que é para pessoas com deficiência visual, que é o futebol de 5. Né? Eu sei que a maioria de vocês são fãs aí de futebol, né? Acompanham, tem os seus times aí, não sei se vocês são Sport, Santa, Náutico, não sei, não vou nem abrir uma polêmica uma hora dessa. Mas aí, falando sobre condicionamento físico e futebol de 5, a gente precisa começar falando um pouco da história de como é que surgiu, né? Esse futebol de 5, ele surgiu na Espanha, lá por volta de 1920. Não tem assim um marco exato, uma data exata, mas os estudiosos falam que ele surgiu mais ou menos nessa época e ele era praticado com pessoas que usavam latas, bolas com sacola plástica, que fazem barulho, né? Vocês vão entender que hoje em dia já está modernizado, já tem a própria bola, né? Que é ideal para essa prática. Vocês vão entender por que antes era com a lata ou com a bola com saco plástico. E aí, né, surge lá na Espanha e no Brasil ele começa lá por volta de 1950, também com essa mesma pegada de latas, garrafas e bola com sacola plástica. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar aí alguém praticando com sacola, né? Pega uma bola mesmo, comum, coloca dentro da sacola, amarra. Eu vou mostrar para vocês também depois uma forma que a gente pode fazer uma bola que tem o barulhinho da que é real utilizada hoje em dia. Beleza? E aí, ó, a zoadinha, que é o que na oficial a gente chama de guizo, certo? E aí, falando um pouco de histórico de competições. Como eu disse, eu sei que a maioria das pessoas, os brasileiros de uma forma geral, né, gostam muito do futebol, são muito amantes do futebol. E
É tanto que a gente tem competições que passam muito na TV. E aí eu fico com um questionamento para vocês. Por que será que aparece tanto futebol na TV e os outros esportes não? Né? Por que é que o brasileiro ele gosta tanto do futebol, mas não conhece tanto dos outros esportes? Pensa aí e coloca mais tarde lá no YouTube, enquanto a gente não está ainda, né? Vocês estão baixando o aplicativo, em breve vocês vão poder falar diretamente, mas enquanto isso, mais tarde, vai lá na aula, vai lá para o YouTube e comenta lá. O que é que você acha que tem? Por que é que tem mais essa questão, esse incentivo, essa divulgação do futebol e não de outros esportes? E aí, o primeiro campeonato aqui no Brasil aconteceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 1978, né? Através das Olimpíadas das APAES. E aí, esse primeiro campeonato foi uma coisa mais regional, né? E aí, a primeira Copa do Brasil aconteceu em São Paulo, no ano de 1984. Então, vejam que tem um intervalozinho aí de tempo para essa Copa do Brasil acontecer. Então, para outros estados começarem a praticar, para ter mais times disputando, para poder ter uma competição em nível maior, né? No caso, a nível Brasil. E aí, em histórico de competições, o futebol de 5, ele tem muitas conquistas, né? Assim como no futebol convencional, no futebol de 5 também o time é muito forte, o time do Brasil é muito forte, tem muitas conquistas. E em Copa América, que eu acho que é uma competição que vocês conhecem muito também, porque tem também no futebol convencional, o time brasileiro foi campeão em 1997, 2001 e 2003. Ou seja, vejam aí que tem um bom histórico aí na Copa América. E aí o primeiro Mundial aconteceu em Paulínia, São Paulo, né, no ano de 1998, e o Brasil também foi campeão. E aí quando é que entra na Paralimpíada? Né? O futebol de 5, ele entrou na Paralimpíada em Atenas no ano de 2004. E aí é isso que eu estava falando para vocês sobre o histórico do time brasileiro, o quão forte ele é, né? Desde 2004 até esse ano, né, nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil segue invicto, né? Então ele foi campeão, o time brasileiro foi campeão em todas as edições da Paralimpíada, desde que o futebol de 5 estreou. E não tão diferente, esse ano, lá em Tóquio, a final foi contra os nossos hermanos. Aquele gostinho, tem um gostinho maior da vitória, né? E aí, foi lá, jogou contra a Argentina na final e ganhou. Mas aí a gente tá falando de futebol, e geralmente quando a gente fala de futebol, a gente associa aos homens, né? Mas eu falei até agora de futebol, dos homens, das conquistas, mas e as mulheres, né? Como é que as mulheres entram aí? A gente já sabe que no futebol convencional, a gente tem uma diferença gigantesca em relação tanto à divulgação dos jogos, da seleção feminina, dos times de estado, né, de cidades. Então, em vários âmbitos, né, diferentes aí, tanto a nível regional como a nível nacional, o futebol feminino ele não tem tanta visibilidade e valorização quanto o futebol masculino. E aí fica também mais um questionamento. Por quê? Porque as mulheres e os homens jogam o mesmo esporte, né? Elas jogam tão bem quanto eles. E por que é que elas não aparecem? Por que é que não é tão divulgado? A gente vê aí na TV, toda semana, vários jogos acontecendo, né? Seja estadual, seja nacional, quando tem internacional. Mas e o feminino? Será que elas só jogam em Olimpíadas? Né? Porque é quando tem essa divulgação maior. Será que o resto do ano não ocorre nenhuma competição? Aqui de Recife, tu conhece alguma menina que joga futebol, que tem algum time que vai para as competições? Tu já foi em alguma competição? Então, se pergunta sobre isso para tu já ter uma ideia de, poxa, nunca pensei, né? Não conheço ninguém, nunca pesquisei. Vou procurar saber para poder entender melhor. E aí, falando em relação às mulheres no futebol de 5,
Não existe, não tem ainda histórico de competições, por exemplo, na Paralimpíada não tem o futebol de 5 feminino. Teve um torneio mundial no ano de 2009, lá na Alemanha. E aí, como aqui, pelo menos nas pesquisas, no campo de estudo, não tem mostrando que a participação das mulheres daqui do Brasil foi uma seleção brasileira competindo lá, né? Foi uma associação chamada URES, lá da... Eu creio que a pronúncia é assim, viu, minha gente? Se vocês estiverem assistindo aí depois e a pronúncia não for assim, pode me corrigir que tá tudo certo. Essa associação lá do Rio de Janeiro foi competir representando o Brasil, e aí, mais uma vez, representando o Brasil com classe, foram campeãs nesse campeonato mundial. E aí, só no ano passado, que foi organizado, digamos assim, né, foi pensado um festival de futebol organizado pela CBDV, que é a nossa Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, né, de pessoas com deficiência visual. Então, em maio de 2020 foi que se pensou nesse primeiro festival, né? Então, vejam aí, a gente não tem ainda no Brasil, no país do futebol, como chamam, um campeonato para mulheres com deficiência visual jogarem futebol. E aí, dentro dessas mulheres que foram lá, tanto essas que foram jogar lá na Alemanha, como as que se interessaram em participar desse primeiro festival de futebol de 5, algumas elas deram algumas entrevistas, elas eram atletas de goalball, né, que é um esporte já exclusivo para pessoas com deficiência visual. Então essas pessoas elas já tinham um contato com o esporte, mas um esporte diferente, né? E não tinham ainda meio que essa oportunidade de participar do tão famoso futebol. E aí a Confederação Brasileira começou a organizar, a pensar através do pedido dessas atletas por quererem participar. Eles pensaram nesse festival e aí esperamos que em breve a gente possa falar aqui que já tem competição a nível nacional, internacional e que as meninas vão estar brilhando por aí também e conquistando tanta coisa como os meninos, né? Mas e aí, falando sobre classificações, né? Nós temos 3 classificações para as pessoas com deficiência visual dentro do futebol de 5. Como vocês podem ver na imagem, eles têm, para jogar, eles sempre usam uma venda, né? Por isso que a gente trouxe uma venda para aqui hoje, para a gente fazer esse experimento. Porque existem classificações diferentes de deficiência visual. Então, por exemplo, a categoria B1, a classificação B1 são para cegos totais ou com percepção de luz, mas eles não conhecem o formato de uma mão a qualquer distância. Já o B2, ele tem uma percepção de vulto, né? Então, ele já tem, digamos que ele pode ter uma vantagem aí em relação ao atleta da classificação B1, se ele tiver sem venda, né? E o B3 são atletas que conseguem definir imagens. Então, vejam aí que tem as diferenças e por isso que tem a venda, para que não haja uma diferença, né? Uma desigualdade aí entre os atletas. E aí, como é que funciona, né, a modalidade? São 5 jogadores, né? O goleiro, ele tem visão total, então quando vocês veem uma partida, um jogo, vocês vão ver que o goleiro, ele não usa venda e ele tem a visão total, né? E os outros 4 jogadores na linha usam a venda, como eu já falei para vocês. E aí, há uma diferença do futebol convencional, porque tem um chamador, né? Esse chamador, ele fica atrás do gol adversário para poder orientar o ataque da equipe dele, né? Então ele está lá dando os comandos e orientando os atletas, para além da bola com guiso. Mas tem uma coisa muito importante, o chamador ele não pode falar em qualquer ponto da quadra, e sim quando o atleta estiver no terço do ataque. Então ele não pode ficar lá dando as orientações em qualquer momento. Tem um momento específico e esse terço da quadra vocês vão ver daqui a pouco. Certo? Guarda essa informação aí que é importante. E aí as dimensões, né? Como é a estrutura. A quadra ela tem
20 por 40, né? O padrão de uma quadra de futsal, que é essa mais convencional aí que vocês veem. Talvez na escola de vocês aí, presencial, vocês tenham. A diferença é que, hoje em dia, ela já é feita de uma grama sintética, né? Ela não é com piso de cimento, ela é uma grama sintética. E ela possui barras laterais, né? Que aí, por exemplo, no futsal, no futebol, tem as laterais, né? A bola sai, etc. No futebol de 5, a bola não sai, porque tem essas estruturas, né? Essas barreiras laterais, que tem de 1 metro a 1,20 m, mais ou menos. E agora, peraí, que Revo quer comentar um negócio com vocês, e é importante. Vai, Revo, dá-lhe. É quase um totó, né? Quase um totó essa questão aí da quadra, né? E é os mesmos formatos da quadra de futsal também, né? E aí, porque justamente a gente tem essa questão, né? Inclusive, Heleno, você estava falando ali do Brasil, que é penta, né? Em futebol de 5. Quem fez o gol foi um pernambucano, bença. Tu sabia? Um pernambucano que fez o gol, que deu o título mais um título paralímpico para o Brasil. Se não me falha a memória, é Raimundo Nonato. Ele mesmo. É isso aí, meu pirraia. Ele mesmo. Valeu. Não sei se ele vai assistir a gente, né? Se ele vai saber dessa aula, mas fica aí o nosso um cheiro, né? Que é bem pernambucano, para esse cara que foi lá e fez o nome dele, né, não? Fez o nome. Como de Revo. E aí, agora, como eu tinha falado antes para vocês, tem os terços da quadra, né? Tem o terço da defesa, o terço central e o terço do ataque. Então, por exemplo, na parte do terço da defesa, a pessoa que é responsável por orientar os jogadores, de dar ali os comandos de como é que está funcionando o ataque, né? Como é que a defesa deve se posicionar, é o goleiro. Já no terço central da quadra, a pessoa responsável por dar essas informações é o técnico, né? O técnico é quem dá essas informações para os jogadores. No terço do ataque, como eu tinha falado anteriormente, a pessoa responsável é o chamador, né? Que ele tá lá, geralmente não, ele sempre tá lá com uma barrinha, tipo uma barrinha de ferro. E aí ele fica posicionando os jogadores. Então, por exemplo, quando tem uma falta ou quando tem um pênalti, ele sinaliza lá com essa barrinha de ferro batendo na trave para onde o jogador tem que fazer a jogada. E aí algumas regras, né? Que tem. São 2 tempos de 20 minutos, né? Com 10 minutos de intervalo. A área do goleiro tem 5,82 vezes 2 metros de onde o goleiro não pode sair. Então, por exemplo, no futsal, o goleiro ele, às vezes pode sair, né? Lembra que a gente falou que é parecido com o futsal, as regras, mas aí o goleiro não pode sair, né? Porque senão teria aquela diferença, aquela desigualdade, como a gente falou anteriormente. Então, o goleiro não pode sair dessa área. A partir da sexta falta é cobrado um tiro livre, né? E a partir tem um código que eles usam, que é falar a palavra espanhola voe, então é tipo voo em português, e a partir de 5 infrações acontece aí uma expulsão, né? Os jogadores, a partir de 5 infrações, eles são expulsos, mas aí tem uma coisa muito importante em relação a essa expulsão. Quando o jogador ele é expulso, né, a partir dessas 5 infrações, um outro jogador pode entrar no lugar e substituir ele. E aí, como a gente falou de prática, né, é óbvio que a gente não poderia deixar de fazer uma práticazinha hoje. Só que aí eu já vou adiantando para você. A gente não vai chegar aqui e jogar um futebol como se fosse futebol convencional. A gente vai fazer, a gente falou de condicionamento físico, né? A gente está falando de condicionamento físico também. Então, além de todo aquele condicionamento físico que é preciso, de treinamento de força e de treinamento mais de habilidade, digamos assim, né? Para a gente praticar, por exemplo, a gente precisa de uma percepção, de um treinamento de percepção visual, de percepção espacial, percepção corporal. Porque, além da gente tentar entender como é que funciona o dominar a bola, né? Conduzir a bola,
A gente tem que entender como se movimentar no espaço. Então eu não posso pedir para você aí na sua casa, colocar a venda, pegar uma bola e sair chutando a bola. Imagina, aí tu vai quebrar a tua TV e tu vai fazer o que contigo? E vai dizer que foi culpa de quem? Nossa, por isso que a gente não vai fazer isso. Mas a gente vai fazer uma atividade voltada para a parte da percepção espacial, dar alguns comandos para vocês ficarem aí vendados e organizando direitinho aí, entendendo como é que vocês vão se movimentar nesse espaço. Então, vamos direitinho, devagar. Depois de um tempo, a gente vai mais para frente, ou na sua escola, peça aí ao seu professor, dê essa dica para fazer com seus amiguinhos lá, e aí fazer essa prática com mais espaço, né? E aí eu vou passar para Revo, para ele mostrar para vocês uma bola que a gente fez rapidinho, improvisada, né? Que é uma bola tipo de guiso, que não é com guiso, a gente botou uns feijões dentro. E aí, vocês vão ver agora com ele como é essa bola. Tá aparecendo aqui? Fala, benção. Tô aqui. Essa aqui foi uma bola que a gente fez, né? Essa bola aqui, essa daqui, exclusivamente, a gente pegou a caixa de um relógio, colocou uns feijões dentro, né? E ensacou ela. Agora deixa eu ver a outra aqui. Espera aí, viu? Essa daqui, ó. Essa daqui a gente pegou, Heleno, uma garrafa PET, né? Cortou, fez alguns cortes. Se você quiser saber direitinho como é que se faz, você deixa lá nos comentários no YouTube pra gente mostrar o passo a passo. Mas essa aqui também foi o mesmo formato, Heleno. Essa daqui foi com a caixa de um relógio, que é no formato redondo. Essa daqui foi com uma garrafa PET, que dentro também tem feijão. Tranquilo? Então é uma coisa simples que dá pra fazer, né? Garrafa PET você consegue aí com facilidade, né? Se caso você não conseguir essa caixinha de óculos. E dá pra fazer. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Revo. Se você tiver com alguém aí em casa, pede pra pessoa dar uns comandos pra você. Eu vou fazer com o Revo aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou fazer com o Revo. Ele tá vendado, né? E eu vou me locomover aqui sem falar. Vou pra um lugar da sala e vou fazer um sinal, um comando, digamos assim, com o guiso para ele se movimentar. E aí vamos ver se ele vai ver pelo sentido da audição onde eu estou. Opa! Acho que a Helene saiu para tomar uma água. Chegou! Ó! Ô, Helene, Oi. deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Pode falar. É justamente isso que acontece, né? Por exemplo, deixa eu me afastar aqui um pouquinho para pegar o mesmo plano, a gente tá de máscara. Por exemplo, vocês viram que aqui eu perdi os sentidos, né? E é justamente isso que acontece no futebol de 5, quando o guia não tá lá, né? Quando não tem o técnico falando no centro, né? Não tem, a gente perde todos os sentidos da quadra, né? Por exemplo, eu aqui já perdi todos os sentidos aqui do estúdio, né? Agora eu só tô na audição. Não sabe se tá de frente pra câmera, Não de sei costa, se eu tô de frente lado. pra câmera. Eu acho que eu tô de frente pra câmera agora. Então, é pra cá mesmo? Não. Deixa eu aproveitar que você está nessa posição para eu já fazer outra atividade de audição, porque ele está falando de uma coisa importante, que é do guia, do chamador, né? Aí, que ele dá os comandos auditivos para a pessoa se orientar. Então, eu vou dar para ele agora ficar de frente para vocês. Revo, dá 2 passos para a tua direita. Agora dá 2 passos para frente, 2 passos pequenos. Pronto. Agora, vira de costa, você está de frente, você vai virar como se estivesse virando de costa para alguém. Exatamente. Agora, Até aqui? agora, você vai dar
3 passos para a sua direita. Isso. Agora, dê 2 passos para trás. Tá danado. Olha aí, o enquadramento, pertinho do nome agora. Ah, agora aí, ó. Ficou massa. E é extremamente importante. Outra coisa que é extremamente importante, Heleno, é fazer silêncio enquanto a partida tá rolando. Por quê? Porque vê, os únicos sentidos que a gente tem lá é a audição, né? A gente seguia pela audição, né? O atleta de futebol de 5, ele seguia pela audição. Então, enquanto os outros estão falando, tá todo mundo gritando, a gente não consegue ouvir. Por isso que no futebol de 5, no goalball, é extremamente importante o silêncio. Tranquilo? Inclusive, pegando esse gancho, é muito importante também falar que as pessoas que têm uma deficiência visual, elas possuem um outro sentido, né, mais aguçado, mais forte, digamos assim. Então, o sentido auditivo dessas pessoas, ele é mais forte. Mas mesmo sendo mais forte, óbvio, a gente precisa do silêncio para eles poderem ouvir todos os comandos. Porque imagine, tem o árbitro, tem o técnico, tem o chamador e tem o goleiro. Então tem esses sinais que são lá dados para ser chamados. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante, inclusive. Nós temos uma professora, né, de ciência, que é a nossa querida Bel, que está aí vai dar aula de sentidos para vocês também, explicando melhor como é que funciona, para vocês saberem todo esse procedimento, como é aí a questão, o que é a audição, o que é a visão, como é que elas funcionam e todos esses processos, certo? E aí eu vou deixar a Revo se despedir, para eu poder me despedir em seguida. É aqui. É aí, tá certinho. Vamos embora. Fala, minha benção! Espero que vocês tenham gostado da aula de Heleno, uma aula show, uma aula espetáculo, como a Ariane Suassuna fala, né? Eu tô ficando por aqui, viu? Sou Revoredo, comenta lá, compartilha, né? Tipo, manda pro teu professor, manda para as outras pessoas, é extremamente importante, faz atividade, manda pra gente. E não se esquece de baixar o aplicativo não, que eu tô ligado que tu tá doido pra falar aqui com a gente ao vivo, para interagir, né, Heleno? Com certeza, com certeza. Então é isso, minha gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Não vão dormir, nem fazer nada não. É só um tempinho de tomar uma água e voltar e prestar atenção aí na aula de ciências que vocês vão ter agora com a professora Isabel, com a nossa querida Bel. Então, um cheiro, baixem o aplicativo, não deixem de baixar que a gente quer vocês interagindo aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima.